Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre a penicilina cristalina. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades dos nossos vídeos que saem toda semana, tá? Se você já fez isso, ajuda a gente a chegar aos 30k compartilhando aí os nossos vídeos e o link do nosso canal. Vambora? Solta a vinheta! Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a penicilina cristalina. Que é um antibiótico muito utilizado nas unidades hospitalares, né? Que ele tem uma ação aí ampla contra a atividade microbiana. Ou seja, ele é rotulado, né, como um antibiótico de amplo ou largo espectro, né? E o que a gente precisa saber com relação à penicilina? Na manipulação desse medicamento, eu preciso considerar o volume do soluto. O que é isso? Soluto é uma substância que será dissolvida por um solvente. Aqui, no caso da penicilina, ela está fazendo papel de soluto e ela vai ser diluída em um solvente. Esse solvente será a água destilada. E o que eu preciso saber da penicilina, tá? Geralmente nós temos frascos ou ampolas com os volumes de 5 milhões de UI ou 10 milhões de UI. Anota aí, galera. Isso é importante. E o que é essa UI? UI significa Unidade Internacional. O que é isso? É uma unidade de medida, como o ml, como o litro, como o centímetro, como o metro. É uma unidade de medida, tá? O que mais que eu preciso saber sobre isso? Eu preciso saber que eu tenho que considerar, como eu já falei, o volume desse soluto, tá? No caso do frasco com 5 milhões de UI, vou desenhar aqui, ó, um frascozinho aqui. Eu tenho aqui uma quantidade de soluto. Esse soluto ele está ocupando 2 ml no frasco de 5 milhões de UI, tá? E no frasco de 10 milhões de UI, ele ocupa o volume de 4 ml. Lógico, é o dobro, né? 5 milhões para 10 milhões é o dobro, então tem que ocupar o dobro do volume, beleza? O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber também que geralmente, tá? Essas substâncias elas são diluídas para 10. Ou seja, o total dessa mistura terá 10 ml, mas eu não vou colocar 10 ml dentro do frasco, porque é o total. Se eu tenho que considerar o volume que já está aqui dentro, eu não vou colocar 10, porque senão 10 mais 2 eu terei 12, né? Para que no frasco de 5 milhões de UI tenha um total de 10 ml, eu preciso colocar quanto aqui de água destilada? 8. 8 ml. Foi? Já no frasco de 10 milhões, quanto de água destilada eu preciso colocar aqui para que eu tenha um total de 10 ml? 6 ml. Foi, galera? Não é difícil. Agora, eu sabendo e entendendo isso aqui, eu consigo resolver qualquer questão, tá? Eu vou dar um exemplo simples e rápido, tá? Vamos lá. Eu tenho uma prescrição médica de 4 milhões e 800 mil UI de penicilina. Eu tenho que colocar isso no paciente, administrar essa quantidade no paciente. Mas eu só tenho frasco de 10, tá? De 10 milhões.
Ora. Se eu já sei que no meu frasco de 10 milhões, tá? Eu terei 4 ml de penicilina e 6 ml de água destilada, eu teria um volume total de 10 ml. Então, eu tenho uma relação aqui de 10 milhões de UI para 10 ml de água destilada. Agora, o médico prescreveu 4 milhões e 800 mil UI. Quantos ml de água destilada eu tenho que colocar nesse paciente? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Tá? E aí, eu já montei a minha regra de 3. É simples, é só multiplicar, dividir, que eu terei a resposta. Vamos lá. Antes de eu prosseguir com essa questão, é importante entender que na regra de 3, as medidas precisam estar equivalentes. Aqui, o I com o I, ml com ml. Se não, não vai rolar, vai dar errado, tá? Então tem que prestar sempre nas unidades de medida, porque se não tiver igualzinho, equivalente, vai dar problema. Não vai dar, não vai dar certo, vai dar errado. Então vamos lá. Já está tudo certinho, conferir, vou cruzar aqui e multiplicar. Então vamos lá. 10 milhões vezes x ml vai dar 10 milhões x, né? Não sei. 4 milhões e 800 mil vezes 10. Opa, é multiplicação por 10. Então, é só adicionar a quantidade de zeros. Se fosse 100, eu colocaria 2. Se fosse 1000, eu colocaria 3 zeros. Mas é 10. Então, eu vou colocar só mais um zerinho aqui. Então, vai ficar 48 milhões. Vou explicar mais uma vez devagar. É só eu colocar mais um zero aqui, tá? Eu tenho 5 zeros, coloquei mais um, fiquei com 6 zeros. Então, 4 milhões e 800 mil vezes 10 vai dar 48 milhões, porque é só adicionar mais um zero. Foi, galera? Agora é o seguinte, aqui eu estou multiplicando 10 milhões vezes x. Eu tenho que passar número para um lado, letra para o outro. Letra incógnita, né? Vamos falar aqui a nossa língua, letra. Então, o x vai ficar aqui. Mantenho esses 48 lá do outro lado. E vou passar isso para lá. Só que aqui está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado dividindo. Na matemática, a fração ela é uma divisão. E agora, gente, eu já resolvi. Já resolvi o problema. Eu vou simplificar, eu vou cortar. Eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 de baixo, esses 3 de cima com esses 3 de baixo. Opa! Me sobrou o quê? 48 dividido por 10. Como é que eu vou resolver isso? Fácil. Eu vou repetir esse 48, tá? Na divisão, a vírgula ela vai andar para frente. Imagina que tem uma vírgula aqui. Imagina não, existe, tá? Só que como é um número inteiro, não tem casa decimal, eu não preciso colocar isso aqui, porque 48,0 é a mesma coisa que 48, tá? Então, a minha vírgula ela tá aqui invisível. Eu estou dividindo por 10. O 10 tem um zero, então eu ando com essa vírgula para frente. Então, vai ficar aqui. 4,8 o quê? ml. Resolvida a questão. Então, se eu tenho um frasco de 10 milhões de UI, eu diluí em 10 ml e o médico me pediu 4 milhões e 800 mil UI para administrar no paciente, quantos ml daquele frasco eu vou ter que colocar? 4,8 ml. Foi, galera? Simples, fácil, é só ter atenção na divisão, na multiplicação e na hora de montar a regra de 3. As unidades elas precisam estar equivalentes. Agora a gente vai fazer uma questão de 2012 que caiu em um concurso para enfermeiro, tá? A banca era Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, tá?
que foi elaborado pela Universidade Federal da Fronteira do Sul. E como era a questão? A questão é a seguinte: o médico prescreveu, tá, a seguinte quantidade: 2 milhões de UI de penicilina, tá, para ser administrado no paciente de 4 em 4 horas. É importante, gente, a gente se ligar e começar a praticar os exercícios, que a gente começa a perceber que às vezes a questão é imensa, com várias informações que são às vezes irrelevantes com relação à resposta, né? Eles vão colocando o máximo de informação que envolvem números para você se confundir no cálculo. Depois vocês vão ver que a resposta dessa questão não tem nada a ver, não precisava ter dado essa informação aqui de 4 em 4 horas, né? Porque não perguntou quantas teria que dar no dia, né? Então, a gente precisa ter atenção com esse tipo de coisa. E isso a gente só vai aprendendo conforme vai praticando, né? E resolvendo questões. Mas vamos voltar aqui. Então, o médico prescreveu 2 milhões de UI de 4 em 4 horas de penicilina. Mas eu só tenho frasco de 5 milhões de UI. Eu vou até apagar essas de 4 em 4 horas, vai me atrapalhar aqui. A questão é, quanto que eu tenho que administrar no paciente, né? Eu já sei que esse frasco de 5 milhões de UI, ele será diluído num total de 10 ml. Também fala isso na questão, tá, gente? Porque a penicilina, você pode diluir de acordo com a prescrição médica, de acordo com o fabricante, ou você pode decidir a quanto você vai diluir, tá? Então, nós temos aqui 5 milhões de UI, diz na questão que é para ser diluído com água destilada, tá? Que tenha um total de 10 ml. A pergunta é, quanto que eu tenho que administrar, em volume, né? Quantos ml eu tenho que administrar nesse paciente? Não sei. X ml. Então, temos lá o I com I, ml com ml. Tá certinho? Regra de 3. Cruzou, cruzou. Então, vamos lá. 5 milhões de UI vezes X. 5 milhões de UI vezes X vai dar 5 milhões de UIX. Igual. 2 milhões de UI vezes 10. Nós teremos 20 milhões. É só adicionar mais um zero, gente. Tá? Então, ó, já tenho 6 zeros. Coloquei mais um zero. 20 milhões. Aqui está dividindo, vai passar lá para o outro lado. Perdão, aqui está multiplicando, vai passar lá para o outro lado dividindo. Em forma de fração, porque fração é uma divisão, né? Já expliquei isso no anterior. Vamos simplificar. Cortei os 3 de cima com os 3 de baixo, os 3 de cima com os 3 de baixo. Me restou aqui 20 dividido por 5. Tabuada de 5, né? É a mais fácil que existe. 20 dividido por 5 vai dar 4, porque 5 vezes 4 é 20. 4 o quê? ml, que é o que eu estava procurando. Então, se eu tenho um frasco de 10 ml com uma concentração de 5 milhões de UI, o médico me pede 2 milhões de UI, quantos ml eu vou administrar? 4 ml. Conforme a prescrição, a cada 4 horas, esse paciente vai receber 4 ml dessa solução aqui. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês. E quer um conselho? Estuda!